Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Carla Matos e o cenário de hoje vai abordar a força da indústria láctea no Nordeste. Nosso entrevistado de hoje é o diretor-presidente da Alvoar Lácteos, Bruno Girão. A maior indústria de laticínios do Nordeste, já são 6 fábricas, 17 centros de distribuição, mais de 4.500 colaboradores diretos e é líder em leite UHT da região, possuindo mais de 40% de share. Vou aqui dar as boas-vindas ao Bruno. Muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite da Trends. Bem-vindo. Obrigado, Carla. Obrigado aos ouvintes e telespectadores da Trends. Para mim é uma honra poder contar um pouco da história da Alvoar, né? Essa empresa que já nasce grande, mas que é genuinamente cearense na sua origem. Vamos contar um pouquinho de como tudo começou, né? Lá em 1971, com Luiz Girão, seu pai, você já está na segunda geração. Como foi que começou? Esse é um negócio de empreendedores, né? Meu pai iniciou esse negócio. Não foi ele que montou a indústria. Essa indústria foi montada por um grupo econômico cearense, que naquela época tinha como seu principal, digamos assim, expoente o Dr. Gerardo Lima, que era dono das concessionárias Ford, sim. Né? Da região na época. E ele montou em Quixeramobim, tinha uma fazenda que criava leite, que criava gado de leite, e lá fez um projeto da Sudene, e nesse projeto ele resolveu industrializar o leite que produzia. E o objetivo era vender em Quixeramobim, na região, chegando ali em Quixadá. Esse projeto acabou não sendo tão assim bem sucedido, ele resolveu vender o negócio pouco mais de 2 anos e meio, depois que essa indústria foi montada. E meu pai havia perdido o pai na época, E minha avó tinha uma produção de leite aqui em Maranguape. Meu pai, naquele momento, resolveu trabalhar na cooperativa de laticínios e algodão aqui de Maranguape, Leite Maranguape, e fazia a parte comercial. Ele, sabendo disso, né, descobriu que meu pai era um bom gestor, né, um bom vendedor, acima de tudo, né, e resolveu ofertar essa indústria lá em Quixeramobim para que o papai comprasse a indústria. O papai juntou-se com um grupo de amigos, e lá em 74, resolveu comprar essa empresa e que ficava na fazenda Betânia, daí onde vem o nome Betânia. Betânia. Né? Eu sou a segunda geração, né, de 74 até 94, portanto, né, muitos anos depois. A gente vende esse negócio para a Parmalat, eu tinha 15, 16 anos na época. Minha família fica fora do negócio e eu volto em 2002. Então, a empresa tem várias fases, né? Tem a fase lá do seu Dr. Gerardo Lima, depois tem a fase de crescimento profundo do papai, que deixa de ser uma empresa que tem as suas atividades apenas no Ceará e cresce, chegando a ter, naquele momento, 11 fábricas. Depois vende esse negócio para a Parmalat e em 2002 a gente recompra. E aí, já numa composição acionária diferente, né? Essa recompra tem como sócios a nossa família, Jorge Parente e Arenilo Marcena, que aqui eram os 2 executivos que ficaram na Parmalat na época. Eu tinha acabado, recém-chegado dos Estados Unidos, onde fiz minha faculdade lá, sou formado em logística e finanças, e acabei recomeçando junto com esse time, de novo a empresa, porque era uma empresa que processava novamente, né, naquele momento, 300 ou 30 mil litros por dia. Portanto, não é uma sucessão clássica de uma empresa familiar. E de 30 mil litros por dia para, hoje 3 atualmente, milhões de litros por 3 dia. milhões de litros por dia. Então, assim, como foi esse processo até a Betânia se transformar na Alvoar Lácteos? É sempre, né, um processo de muito trabalho. Esse é um negócio que 365 dias por ano, não tem feriado, não tem final de semana, a vaca não sabe se o mercado está bom ou se não está, ela dá leite todo dia. Sim. E o nosso compromisso com a base de produtores, que é gigante, hoje com a Alvoar são 3.600 famílias produtoras de leite que estão conectadas de alguma forma às nossas fábricas. A gente tem um compromisso de ir lá buscar o leite dele, dia sim, dia não. E a preocupação de comercialização não é uma preocupação
que a base produtora, que os produtores de leite têm. Essa é uma preocupação que a indústria tem. Então, esse é o nosso compromisso. E nós tivemos várias fases, né, nessa reconstrução da Betânia, digamos assim, fase 2. Né? Uma fase em que eu volto com 24 anos dos Estados Unidos para uma gestão onde eu não conhecia o setor. Né? Então, tive bons padrinhos. Né? Fui, de alguma forma, o papai emprestou o seu prestígio, o seu conhecimento, né? e a sua... Enfim, o seu apoio a esse processo. A primeira fase foi de se mostrar competente para gerir o negócio. Então, 3, 4 anos da minha vida ali, eu deixei de ser, né, o filho do dono para ser o executivo que toca o negócio. Né? E, ao longo do tempo, a gente foi criando mais digamos, conhecimento no setor, foi se consolidando. E aí a gente abre uma fábrica em Pernambuco, depois uma fábrica em Sergipe, aumenta a quantidade de SKUs. Naquela época, a Parmalat tinha deixado para a gente apenas um negócio de leite longa-vida e de leite pasteurizado e manteiga. Depois a gente entra em iogurte. Então, foi um processo paulatino, feito com muito critério, né, com muito trabalho e assim, com muita paixão. Né? Esse é um negócio que você precisa, costumo dizer que na nossa família, além de correr sangue, nas vezes, corre um pouco de leite, porque é um trabalho árduo, é um trabalho que... Envolve uma logística logística profunda, desde a captação, um produto perecível, onde o tempo é sempre contra a gente, porque a partir do momento em que esse produto sai do ubre da vaca, ele precisa ser resfriado imediatamente, no máximo 2 horas, a 4 graus, onde estanca o crescimento bacteriológico. Essa seria a diferença entre o leite UHT e o pasteurizado? Não, assim, não, o processo de coleta desses 2 produtos é o mesmo, né, até chegar à indústria. Né? Todos os 2 leites são pasteurizados, ou seja, eles chegam na indústria. Pasteurização é um processo que Louis Pasteur lá inventou, né, em 1800 e pouco, e tinha como objetivo matar o lactobacillus da tuberculose. Então, ele descobriu que se você elevasse a temperatura do produto a 72 graus por 15 segundos, ou fizesse um banho-maria, elevasse a temperatura por 30 graus por meia hora, você tinha o mesmo efeito no produto, então você matava os lactobacillus da tuberculose, que naquela época era a doença que se alastrava dos animais, são as chamadas zoonoses, né? Sim. Zoonose é tudo aquilo que passa do animal para o ser humano. E aí, esse é o processo. Então, o leite chega na indústria, ele é processado, né, do ponto de vista, ele entra num processo passa numa centrífuga, ele é limpo, depois ele é pasteurizado, né, 72 graus por 15 segundos, depois, se ele for longa-vida, o leite o HT, ele vai para um outro processo, que chama de ultrapasteurização. Então, você leva a 138 graus por 3 segundos. Isso é para ele ser colocado naquelas caixinhas. E aí, depois, ele é envasado hermeticamente, onde esse é um processo inventado lá pelo Rubenhausen, que é o fundador da Tetra Pak, que descobriu que se você elevasse o leite a essa temperatura por esse período de tempo e fechasse ele, ou lacrasse ele hermeticamente, você poderia deixar o produto fora da geladeira e ele não estragava. E, do ponto de vista nutricional, não existe quase nenhuma diferença entre o pasteurizado. O pasteurizado, depois, ele precisa se manter resfriado. E vamos falar um pouco sobre o papel social, econômico da indústria láctea aqui do Ceará, né? Como ela se destaca e contribui para a economia local? Eu costumo dizer, Carla, que o Nordeste não é o melhor lugar do planeta e nem muito menos do Brasil para se produzir alimentos. Se você imagina que quase tudo aquilo que a gente consome vem de outras regiões. O arroz vem do Rio Grande do Sul, o feijão muitas vezes vem do Paraná, a carne vem do Pará, né? E a mesma coisa acontece com o leite. 50% do leite que a gente consome, ele vem de outras regiões do Brasil e vem, na sua maioria, na forma de leite em pó. O consumo médio das famílias da região é de 75% do leite, ou seja, eu vou chamar isso de leite branco, né, que é o leite em pó diluído em líquido, e o leite longa-vida e pasteurizado é feito na forma de leite em pó. Muito raro você entrar numa casa na região Nordeste e não conviver esses 2 tipos de leite. Né? Você tem o leite longa-vida e o leite em pó, né? Então tem um hábito muito grande. Isso se deu porque aqui não tinha condições de produzir leite. E aí, com
com isso, né, o leite que é produzido aqui normalmente vai para produtos líquidos e frescos. Uhum. Né? E é muito difícil você fazer a logística porque não é muito propício. Com o advento dos tanques de refrigeração da energia elétrica, começou a ser possível produzir leite aqui na região Nordeste. E é isso que a Betânia tem fomentado, né, que a Alvoar tem fomentado agora, desde o seu nascedouro. Né? O Nordeste tem mais ou menos 30% da população brasileira e produz 15% do leite do Brasil. Uhum. E a gente quer que isso produza mais. Por quê? Aí você pergunta sobre o papel social do leite. Né? O leite é uma das atividades que mais emprega no Brasil. Nós temos aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo que vivem do leite. E no Brasil, 1 milhão aproximadamente. Né? Que, do ponto de vista de geração de emprego e renda, só perde para a construção civil. Então, ter na nossa região uma atividade que gera emprego e renda no campo, onde as opções de emprego são sempre muito menores do que as das cidades, né? E que gera e produz um alimento tão nobre numa população que tem, né, a estatística diz aí que temos 50% de pessoas abaixo da linha da pobreza. Né? Leite é uma proteína das mais acessíveis do planeta, leite e ovo. Então, quando eu produzo localmente, essa renda é gerada e fica na região. Então, tem uma externalidade bastante positiva. Então, o que a gente faz é fomentar que essa produção seja cada vez mais local, para que a geração de emprego e renda, que hoje é, na sua maioria, ainda gerada fora da região Nordeste, venha para ser gerada aqui. Quando a gente fala em sustentabilidade, como a cadeia, né, a cadeia produtiva, ela é bem complexa, né, dos laticínios. Como é que vocês veem essa questão da sustentabilidade com as práticas assim, ESG, tanto social como ambiental? O que é que a Alvoar ela faz nesse sentido? Essa é uma preocupação que todas as empresas hoje têm, né? ESG, ele tem o E de meio ambiente, né, de environmental, né, o social e o governance, né, de governança. Né? Do ponto de vista social, eu acho que a gente faz um cheque positivo, né, por todo esse impacto que eu acabei de descrever. Sim. Do ponto de vista de governança, né, governança nada mais é do que como as decisões empresariais são tomadas, certo? A gente é bastante avançado. A gente tem um capital que não é mais um capital que advém de uma única família. Então, a gente recém fez uma fusão entre Betânia e Embaré, que era uma empresa mineira. Então, são duas famílias que eram controladoras e agora se juntam. Nós, Betânia, aqui, né, a Betânia já possuía um fundo americano de investimento que participava com 30% do capital e agora participa com 30% do capital da nova empresa. Então, nós temos um conselho de administração independente, né, um conselho de administração, né, com membros independentes. Hoje nós temos 9 membros, são 2 da família Antunes, 2 da família Girão, 2 do fundo Arlon de investimento americano, certo? Um do IFC, que eu vou depois contar um pouco da história do IFC, e 2 independentes. Então, são 9 membros. Então, é uma empresa que tem, né, índices de governança, de formas como tomada de decisões bastante bem estruturados, certo? Do ponto de vista ambiental, sem dúvida, essa é um desafio maior, não só da indústria láctea, mas de toda a indústria produtora de alimentos. Nós temos algumas questões, por exemplo, se você olha isso globalmente, a indústria de alimentos é responsável por 30% da emissão de carbono equivalente. Né? Isso se dá pela produção de alimentos, no nosso caso mais ainda, que é proteína. Né? A proteína, para produzir proteína, você precisa de bastante água, você precisa de um animal, né? Você precisa ter cuidados com o animal, você tem que tratar com decência do ponto de vista de bem-estar. Né? É uma atividade que consome muita água. Né? E aí tem trade-offs. E também uma atividade que tem muito gasto com combustível para poder fazer a distribuição. Sim. E no caso do nosso que é laticínios, tem uma boa parte que é refrigerada também. Então, o consumo energético é elevado. Então, o que é que a indústria tem feito para minimizar os seus impactos? Né? A gente tem trabalhado bastante numa construção de uma cartilha de fornecedores nossos, dando a consciência da importância, por exemplo, do bem-estar animal. Os nossos consumidores estão cada vez mais preocupados de como é que os animais são tratados. Então, a gente tem uma cartilha que chega para o fornecedor de leite Betânia e tenta explicar para ele que a gente precisa tratar o bicho com ausência de dor, né, com cuidado, com alimentação, né, adequada, que ele possa ter, né, do ponto de vista de temperatura também, conforto térmico. Então, tem uma série de questões do ponto de vista de bem-estar animal que está dentro desse meio ambiente aí do do ESG.
né? Nós temos também a questão do uso de menos água na produção e na produção de leite. Você sabe que no Nordeste, não sei, a gente precisa explicar, uma boa parte da produção, não é o caso muito do Ceará, mas de Pernambuco, Sergipe e Alagoas, parte da alimentação do rebanho vem de um cacto, que é a palma forrageira, que é uma planta que tira a maior parte da sua água do meio ambiente, né? Ela abre os poros, né, e ela capta essa água, e esse é um alimento que consome muito menos água do que o típico produção normal de alimentos. Então, isso a gente tem fomentado em uma série de fazendas, trazido para cá, né, ajudando os produtores do Ceará a utilizar dessa tecnologia, que é bastante difundida nessa região de Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Isso é um exemplo. Né? Também temos na área de crédito, né? Normalmente são pequenos fornecedores que precisam de apoio técnico. A gente tem um grupo vasto de pessoas que dão assistência técnica às fazendas, mas que também ajudam ele na busca por financiamento. A gente, por exemplo, tem parcerias com o Banco do Brasil, com o Banco do Nordeste, com o Sicredi, com o Bradesco, todos esses grandes bancos, né, com Santander, com todos esses grandes bancos, que se você for da base de fornecedores nossos, a gente lhe ajuda a tirar empréstimo. Né? A gente também tem um programa que é super exitoso aqui no Ceará, que é o programa de distribuição de forragens, né, de silagem. A gente sabe que no segundo semestre não chove e a gente ajuda esse produtor a manter uma alimentação decente do seu rebanho, nutritiva. A gente consegue comercializar forragens que a gente guarda durante o primeiro semestre, né, em áreas irrigadas e vende isso para os produtores, né, que possam, de alguma maneira, precisar isso no segundo semestre, porque não tiveram, digamos, uma safra suficiente, não conseguiram produzir a sua própria alimentação. Então, dentro dessa área de ESG, esse é um tema. Né? E sabemos também que um dos grandes, quando você faz assim, o impacto do carbono equivalente na cadeia láctea, 60% da questão está dentro das fazendas. E desses 60%, 50% aproximadamente é a vaca. Né? Como é que eu faço para a vaca emitir menos metano? Né? Para ela emitir menos metano, tem formas de você dar aditivos na alimentação que ela reduz em 30% a emissão de carbono equivalente. Né? Ou seja, 30% da emissão de metano, eu já estou quase dentro das conformidades de reduções de compromissos com o planeta. Né? E a outra forma é ela aumentar a produtividade. A gente sabe que uma vaca hoje, que produz 10 litros de leite por dia, certo? Quando ela passa a produzir 20, ela não dobra a emissão de carbono por litro de leite. Então, tem um caminho da produtividade, que é um caminho que a gente também tem buscado. E aí com distribuição, né, com venda de animais, né, garantindo compra de leite para aqueles que produzem mais. Né? Quase todo hoje a região já tem a inseminação artificial com gados mais produtivos. Então, tem várias atividades e caminhos que a gente faz para melhorar a vida de quem está produzindo leite para a gente. Hoje, assim, na sua visão, quais são os principais desafios enfrentados pela indústria de laticínios? Assim, a logística, o que hoje impacta mais no negócio? Vamos imaginar que nós temos alguns desafios globais que impactam o mundo dos alimentos, né? E lácteos está no meio disso. Sim. Vamos lá, temos aproximadamente 1 bilhão de pessoas que estão passando fome, né? Que estão vivendo abaixo da linha de pobreza. Então, para esse público, é muito importante você ter um alimento acessível. Eu acho que, nesse sentido, o lácteo se posiciona muito bem, pela acessibilidade da proteína. Né? Quando você pega uma boa dieta, ela não tem só carboidrato, ela precisa ter proteína. E aí, como eu falei anteriormente, leite e ovo, não existe nenhuma proteína mais acessível do que isso. Então, a gente tem um papel importante nesse público. Né? Nós temos também 2 bilhões de pessoas no planeta que estão, de alguma maneira, obesas ou acima do peso. Né? E aí tem uma série de produtos dentro do nosso portfólio que tem açúcar reduzido, que tem gordura reduzido, né? Que tem, de alguma forma, essa preocupação em ter um alimento nutritivo e de baixa caloria. Zero lactose para... Zero lactose para quem tem intolerância à lactose, produtos de leite desnatado ou semidesnatado, né? Sempre uma diferença. Leite, né? Normalmente o semidesnatado funciona muito bem, porque é aquele tipo de produto que, para quem se preocupa com a saúde, mas não abre mão do sabor, porque o leite desnatado muitas vezes é muito, né, sem sabor. E o integral,
né, ele tem mais gordura, você poderia reduzir um pouco, em 50%, né, a quantidade de gordura e mesmo assim ter sabor. Né? Então, a gente tem um portfólio pensado. A gente acabou de lançar, por exemplo, uma linha chamada Iobem, né, que é uma linha que tem alto teor proteico, zero açúcar, zero lactose, né, e zero corantes artificiais, né, e ainda tem um aditivo para ajuda intestinal. Então, no mundo da saúde, a gente também é muito bem posicionado, a indústria láctea, né, dentro, obviamente, da seletividade de cada bolso, de cada preocupação. Né? O outro problema global que nós temos é essa que a gente falou, da emissão de carbono equivalente. 30% das emissões de carbono equivalente estão na cadeia dos alimentos. Né? E aí, transporte é um problema. Né? Como é que eu faço para diminuir a emissão? Eu produzo mais próximo do consumo. Né? Quanto mais próximo as nossas fábricas estiver do ponto de consumo, menos transporte eu tenho, portanto, menos carbono a gente tem. Né? Isso é uma das questões. E o outro é lixo gerado. Né? A indústria de alimentos, de uma maneira geral, tem muitas perdas no processo, seja no processo de coleta de leite na indústria, né? Seja no processo de distribuição. E mais ainda, 30% do lixo gerado da cadeia de alimentos acontece dentro da casa das pessoas. Né? Quantas vezes a gente já não se pegou jogando o alimento fora, porque tem um restinho ali ou porque venceu na geladeira. Né? Então, nesse sentido, produtos que diminuem tempo de geladeira, produto que tem mais shelf life, ou seja, mais tempo de prateleira. Né? A indústria tem trabalhado muito. O iogurte, antigamente, tinha 20 dias de validade. Hoje tem 50 dias de validade. Então, quanto mais tempo de prateleira eu tiver, menos risco eu tenho do produto vencer e eu sou obrigado a jogar fora. Então, dentro dessas questões, as indústrias como todo estão se preparando, né, ou estão investindo nessa transição. Né? É uma preocupação que está na pauta de todos nós. O leite UHT, qual é assim, a validade dele assim, na prateleira? O leite UHT regular no Brasil tem 4 meses de validade. Muito bom. Recentemente, né, a Alvoar Lácteos recebeu um aporte aí de 30 milhões de dólares do braço financeiro para investimento do setor privado do IFC, né? Como essa operação se sucedeu e qual foi o objetivo da empresa com essa captação? Eu acho que, antes de eu responder, eu queria que as pessoas compreendessem a importância disso, certo? O Banco Mundial é um organismo global, certo? Ligado à ONU, que tem como principal missão reduzir a pobreza e as desigualdades em países em desenvolvimento. Como é que ele faz isso? Emprestando dinheiro para países em desenvolvimento. Então, ele normalmente faz isso através de investimentos em infraestrutura. Então, o estado do Ceará quer construir uma estrada, o Banco Mundial vai lá, financia, né, normalmente há recursos de prazos muito longos, porque o payback desse investimento é muito longo. Atrelado ao Banco Mundial, tem um organismo que faz esse mesmo tipo de fomento às empresas, à iniciativa privada, porque também entende que desenvolvimento, redução de pobreza e desigualdade podem e devem ser feitos pela iniciativa privada. Então, o IFC faz esse mesmo trabalho que o Banco Mundial faz para governos para o setor privado. No nosso caso, é um caso especial ainda. Ele, ao invés de simplesmente liberar um empréstimo para a Alvoar, ele quis participar da sociedade. Ele é sócio da Alvoar. Qual o percentual? Ele é um percentual abaixo de 10%, minoritário, mas ele tem um membro do Conselho de Administração e ele exigiu um membro independente no Conselho de Administração. Então, o fato dele ser sócio, né, e como banco público, né, para que ele ficasse sócio, a gente foi obrigado a assinar uma série de termos e compromissos públicos que estão lá no site do banco, dizendo que a gente tinha que se comprometer em melhorar as nossas perdas industriais, de melhorar a vida das fazendas, dos produtores, de melhorar o nosso consumo de energia, de melhorar a nossa pegada de carbono equivalente. Série de retornos, né? Retornos financeiros, obviamente, porque é um investimento, né? Mas, acima de tudo, retornos sociais. Né? E ambientais também. Então, a nossa agenda ESG, né, está muito pública dentro lá do site do banco. E é muito raro, né? Só para você ter uma ideia do ineditismo, né? O IFC nunca fez uma sociedade com uma empresa do Nordeste.
né? E muito menos no setor lácteo. No Brasil, nós somos a primeira indústria do setor lácteo no Brasil a ter como sócio um órgão dessa magnitude. Né? E por que é importante? Eles são muito criteriosos no processo de escolha dos seus parceiros. Nós passamos 2 anos negociando. Né? Chegaram aqui técnicos do globo inteiro, né? Do mundo inteiro, para olhar as nossas operações. Né? Isso é um atestado de idoneidade, de seriedade, de empresa, de credibilidade. E que a gente está muito honrado e, ao mesmo tempo, com muita responsabilidade, porque entendemos que a gente foi, de alguma forma, escolhido para ter esse papel social também, né? Que o nosso desenvolvimento, como a gente compra leite e opera na região, a gente está, de alguma forma, ajudando a desenvolver a região, diminuindo a desigualdade e a pobreza por consequência. E, Bruno, qual é a perspectiva para esse ano de 2024 da Alvoar Lácteos? O que é que vocês estão aí pensando em termos de planejamento estratégico, de faturamento para o ano que vem? 2023, desculpa, é o ano que a gente termina agora, certo? É o segundo ano da fusão que nós fizemos com a Embaré. Né? Então, a gente está arrumando a casa, certo? É como se fosse um casamento novo, a gente está organizando os papéis. Né? Já encontramos muitas sinergias, né? Coisas que a Embaré fazia, que a Betânia também fazia, a gente unificou. Né? Coisas que a Embaré fazia melhor do que a Betânia, a gente trouxe para cá para como melhores práticas. A mesma coisa fizemos com Betânia em relação à Embaré. Então, nós estamos organizando a casa. Né? A fusão foi super bem sucedida, a gente conseguiu extrair ganhos substantivos. Nós, hoje, como grupo, somos uma empresa muito mais forte do que éramos quando éramos entidades individuais. Certo? E, obviamente, 23 não vai ser o melhor ano da nossa história. Certo? O setor lácteo está passando por um processo de, vamos dizer, crise, certo? O preço de leite no ano passado foi muito mais alto do que esse ano, então os preços estão caindo, como tem caído com todos os alimentos. Né? As nossas margens estão bastante apertadas. E acima disso, né, o Brasil passa a importar mais leite do que ele costumeiramente importou durante a sua história. O Brasil costumava importar 3% da produção nacional, hoje está importando 10%, o que tem forçado os preços a produtores e a consumidores a caírem. Né? Mas, para 24, nós temos 2 grandes projetos importantes para executar. Né? Um é um projeto comercial, onde a gente pretende, né, fazer chegar os nossos produtos a muito mais pontos de venda do que chegam hoje. A gente entende que, além de uma indústria láctea, nós também somos uma grande empresa de distribuição. Nós já possuímos 17 centros de distribuição na região Nordeste e queremos ir para 35. Né? Só para você ter uma ideia, a Coca-Cola opera no Nordeste próximo de 50 centros de distribuição. Né? E onde vende Coca-Cola pode vender leite, ou pode vender iogurte. Então, nós temos aí um caminho de crescimento muito ainda auspicioso nesse sentido, porque entendemos que os nossos produtos ainda não chegam em todos os pontos de venda que eles podem estar. Bruno, a gente já está chegando ao fim aqui da nossa entrevista. Muito boa conversa. Gostaria de te agradecer muito, né, por falar tão bem aqui da nossa região, da nossa indústria, por ser responsável também aí por alavancar a nossa economia, com certeza. E a Trends tem um orgulho muito grande de estar entrevistando assim, empresários de visão, como o seu pai, como você, que vem aí de geração em geração. E gostaria de agradecer profundamente aqui a sua presença. Eu que agradeço o espaço. É sempre, para a gente, um momento de a gente poder prestar contas também. Né? A gente, apesar de ser acionista do negócio, né, ser líder da empresa, a gente é um ente que precisa ter a licença social para operar. Né? E quando a gente tem a oportunidade de dar uma entrevista contando um pouco a nossa história, o que é que a gente faz, a gente está ajudando na construção dessa licença. Porque eu sempre me pergunto, se a Betânia não existisse, a Alvoar não existisse, se as marcas Betânia, Camponesa, Embaré, Caramelos não existissem, o mundo estaria melhor ou estaria pior? E esse é o balanço que a gente sempre acha que faz, né? Que problemas que a gente faz, que a gente tem convicção
de que a gente torna o mundo melhor pela nossa existência. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Cenários. Voltamos a agradecer aqui a participação do empresário Bruno Girão e da sua audiência. Se você gostou, curte, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve lá no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. Até a próxima quinta. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.